Bom, pessoal, então na última aula a gente estava vendo a questão dos papéis femininos na sociedade, a questão da mulher no Brasil, e a gente viu a questão das mulheres e as suas lutas. A gente conversou bastante sobre o filme, sobre aquele filme que a gente assistiu, e a gente parou na questão do patriarcado, a gente tentar entender o que era o chamado patriarcado. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui, se vocês repararem do lado esquerdo da tela de vocês, que é uma propaganda dos anos 50, que é uma mulher representada de forma submissa ao homem, o que era muito frequente na época. E, de certa forma, eu acredito que ainda é muito frequente até no dia de hoje. Não sei se vocês estão reparando aqui ao lado esquerdo. Então, tem escrito aqui, ó, mostre a ela que o mundo é dos homens. Então, era uma coisa muito comum. Então, por isso que quando a gente estava falando sobre a origem dessa situação e tal, a gente tem que tentar entender que é um processo muito antigo, é um processo que acontece já há muitos séculos no nosso país e no mundo todo, né? Então, o patriarcado, ele é a base da colonização no Brasil, cuja estrutura da família ela estava organizada em torno dos grandes latifúndios. Os latifúndios eram grandes extensões de terra e eram administrados geralmente por homens, ainda que tenha o registro de alguns engenhos administrados por mulheres, geralmente em situações quando o homem morria e etc. É o que a gente chama do matriarcado, né? Mas o matriarcado não tem a figura tão central da autoridade e era tão comum como o patriarcado. E aí a base do trabalho desse patriarcado era o escravismo. Então essa mentalidade matriarcal, ela acabou marcando a nossa vida, tanto a vida na esfera mais privada da casa, como na vida pública, influenciando a política e assim por diante. É, durante séculos no nosso país. Tanto que nas primeiras décadas do século, desculpa pessoal, do século XX, as mulheres brasileiras não tinham direitos civis, ou seja, direitos relacionados às suas liberdades individuais ou políticas, por exemplo. Então, as mulheres não podiam votar. Uma coisa que hoje para a gente parece um absurdo, há alguns anos atrás não existia, que era justamente essa questão, como eu coloco para vocês, a questão do acesso do direito ao voto. O direito à educação ele era muito negado também às mulheres. Então, durante boa parte desse período colonial, a educação das mulheres acontecia somente em casa ou em conventos e eram justamente voltados para atividades domésticas. Em Natal tem um colégio antigo que manteve o nome, e eu estou tentando lembrar qual é o nome dessa escola, mas era uma escola que o nome dela faz uma orientação, uma junção de uma escola voltada para serviços domésticos. E mesmo com a permissão para que aos poucos as mulheres começassem a frequentar os colégios existentes, depois de começar a ter permissão para alfabetização, essa realidade da mulher não ter acesso a esses direitos pouco se modificou. Então, as mulheres elas tinham poucos acessos às disciplinas de exatas, de matemática, e ainda deveriam fazer os serviços domésticos. Eita, alguém está pedindo para entrar. E ainda deveriam fazer os serviços domésticos também. Então, percebam, além de ter que aprender algumas outras coisas, sempre foi relegado essa possibilidade de ter que ser feito o trabalho doméstico.
é uma realidade que perdura muitos e muitos anos. Então, por isso que os reflexos, eles são tão presentes no universo, no mundo em que nós vivemos. E aí, depois, posteriormente, um Código Civil, se vocês forem tendo dúvida, meninos, vão falando aí, viu? E aí depois de um novo Código Civil, de 1916, ele também explicitava um tratamento diferente para homens e mulheres. E aí, olhem um absurdo, impondo às mulheres solteiras situações de subordinação total ao pai, ou até mesmo quando elas eram casadas ao marido. Elas precisavam de autorização do marido para trabalhar fora. Todas as decisões as decisões principais familiares ficavam a cargo dos maridos e os casamentos não poderiam ser desfeitos. Então, vejam que o que dizia isso era a lei que determinava. Então, imagine hoje se as coisas ainda fossem assim, né? Elas mudam e mudaram muito graças à luta das mulheres para que elas tivessem mais direito, tivessem mais liberdade. Então, pessoal, essas leis e esses costumes foram questionados por muitas mulheres e durante muito tempo, que sempre estavam denunciando as desigualdades. E aí, de diversas formas, elas faziam isso, por sindicatos, instituições, algumas mulheres pensadoras também, e geralmente elas reivindicavam o direito de decidir sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Então, teve uma grande conquista dessa luta, dessa resistência dessas mulheres, foi justamente o direito ao voto, que até os anos 30 não tinha autorização. Ainda com autorização do marido ou para aquelas com renda própria, elas não podiam votar. Isso é um absurdo. E eu lembro que um caso também que me chamou muita atenção é que até os anos 70, na Suíça, que é um estado, que é um país assim, que consideramos muito desenvolvido, as mulheres também não podiam votar lá. Então, ao longo do século passado, as leis elas foram sendo um pouco modificadas justamente pela pressão, pela batalha dessas mulheres para ampliar os direitos dela. Só que isso aconteceu de forma muito lenta e a gente sabe que tudo ainda acontece de forma muito lenta. Então, uma vez que as leis eram elaboradas por homens, justamente com base nesses conceitos patriarcais que eu falei para vocês. Os conceitos patriarcais são justamente esses conceitos que colocam o homem como sendo o centro de tudo. Então, por exemplo, só foi a partir de 1946 que foram garantidos direitos políticos às mulheres. E eram as mulheres maiores de 18 anos alfabetizadas. Então, nos anos 60 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Olha aí, gente, olha o nome disso, da mulher casada. Ou seja, só defendia a mulher que fosse casada, né? Então, eliminou a ideia de incapacidade da mulher, aquela que existia no Código de 1916, e buscou dar mais igualdade entre os homens e as mulheres. Nesse caso, as mulheres conquistavam o direito de opinar sobre os assuntos da família, de ter um emprego e não mais dever obediência total ao marido. Isso são coisas que hoje para a gente parece absurdas, eram muito comuns e estavam na lei, né? Então a mulher ela conquistava o direito de opinar, né? E depois, posteriormente, com a lei do divórcio, o casamento poderia ser dissolvido e a obrigatoriedade de acrescentar o sobrenome do marido ao da mulher deixou de existir, porque antes, se você casasse, a mulher casasse, ela
obrigatoriamente tinha que colocar o nome do marido como sobrenome dela. E aí, posteriormente, passou o seu optativo. São coisas absurdas que a gente assim não imagina que fossem capazes de existir. Então, o fortalecimento dessas lutas, dessas mulheres, na década de 70, foi responsável por muitas conquistas das mulheres nos anos seguintes. Desculpa, pessoal, estou com a garganta arranhando muito. Em São Paulo, foi criado um conselho da condição feminina, e esse conselho ele tinha por função mediar debates sobre políticas que eram voltadas para a necessidade das mulheres, como uma delegacia de defesa das mulheres, que acabou servindo de referência para todo o país. Depois foi escrita uma Carta das Mulheres Brasileiras durante o Conselho Nacional das Mulheres, que estruturou propostas para a nova Constituição de 88. E o lema maior dessa proposta era de que a Constituinte ela também tinha que valer para a mulher. Para que ela valesse, ela teria que ter a palavra da mulher. Hoje a gente sabe que a representação feminina ainda é muito pequena na política. E é aquilo que eu falo para vocês, que eu sempre coloco. Eu ainda não consigo entender, mas porque as mulheres elas não votam em mulheres. Isso é uma questão ainda que fica a chave aí para vocês meninas tentarem responder, porque a maioria da população é do sexo feminino, a maioria dos eleitores são do sexo feminino, mas a representação da mulher é extremamente pequena. Lembrando, como eu já tinha falado, que só existia uma governadora mulher no nosso país. Aí aqui tem uns documentos que falam sobre como deveriam se buscar mais igualdade de gênero. Então, a ONU ela propôs, durante a Conferência Mundial da Mulher, um documento que propunha formas de se alcançarem a igualdade de gênero até 2030. Então é essa daqui: acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e as meninas em toda parte, eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninos, eliminar todas as práticas nocivas como os casamentos prematuros, forçados e de crianças, mutilações genitais femininas, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico não remunerado, garantir a participação plena e efetiva de mulheres e a igualdade de oportunidades, e assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. No caso de algum desses pontos, pessoal, cabe a gente ressaltar que o trabalho doméstico não remunerado ainda ele não é visto como um trabalho. Então, se a mulher ela passa o dia fora de casa e se ela volta e trabalha dentro de casa, esse trabalho é considerado apenas uma obrigação dela. Então percebam que mesmo essas palavras sendo antigas, algumas dessas questões ainda não se alteraram. Então vem aí a questão de como a gente tinha visto na aula anterior, o chamado feminismo e suas ondas. O feminismo, como a gente acabou vendo naquele vídeo, na aula passada, ele nada mais, nada menos é do que a luta pela igualdade de direitos. E aí, claro que dentro disso tem todo um universo de discussão que eu não posso fazer, porque além de eu não ter conhecimento aprofundado sobre, eu acho que seria interessante seriam mulheres falando sobre a sua própria luta, sobre o próprio feminismo. Então, todos os avanços sociais alcançados pelas mulheres
geralmente são resultado da luta de muitos e muitos anos e estão relacionados ao movimento feminista, né? Movimento que surge nessa busca pela igualdade de gêneros. E aí, o feminismo ele surgiu no século XIX, a gente está no século XXI, né? Então, ele surge justamente como uma tentativa das mulheres terem acesso ao voto. E aí esse movimento ficou conhecido como as sufragistas. Ao contrário, né, do que geralmente as pessoas pensam, o feminismo ele não existe para criar privilégios para mulheres. Ele defende a ideia de que homens e mulheres, ainda que tenham muitas semelhanças e diferenças, possuem os mesmos direitos. E o que na prática não acaba acontecendo. No filme lá que a gente assistiu, a gente pode observar isso. E ele aborda isso de forma muito irônica, que é o que eu achei perfeito. Então, no início do feminismo, no primeiro momento dele, em meados do século XIX, início do século XX, esse movimento ele exigia o direito ao acesso ao voto. Inclusive, meninas e meninos também, tem um filme chamado As Sufragistas, que falam sobre essa luta das mulheres em busca do voto. E é bem revoltante assistir ele. Então, elas exigiam acesso ao voto, à educação e ao mercado de trabalho. Nesse mesmo período, no Brasil, surgiam jornais comandados por mulheres que já buscavam explicar o fundamento desses movimentos e suas causas, de acordo, claro, com cada perfil. Então, tinha os que defendiam a abolição da escravatura, né? O direito à escola primária e ao ensino superior, que a mulher não podia na época, o direito a ser candidata a cargos públicos, que também era vedado, as mulheres não tinham esse direito, como também tinha o início da industrialização e as mulheres operárias elas também passaram a se organizar para reivindicar uma igualdade de salário com os homens, porque até nisso aí existia essa desigualdade. Então, durante a Segunda Guerra, vocês já devem ter visto esse We Can Do It, né? Essa imagem aí é bem emblemática. Então, com a Segunda Guerra, os homens foram para as batalhas, né? E as mulheres passaram a exercer diversas profissões que antes eram exclusivamente destinadas aos homens. E a fim de suprir nessa mão de obra que faltava, porque a mão de obra masculina foi o conflito. Então, essa imagem, ela queria dizer que a mulher era forte, ela também poderia trabalhar em certas situações, né? Então, ela era convocada a trabalhar na indústria bélica, tentar produzir armamento para mandar para o exército americano. E aí tem aí essa famosa frase, né, que nós podemos fazer. E aí, engraçado que mostra a mulher já como um símbolo forte, né, de força e etc. Então, o movimento feminista ele vai passando por diversas pautas ao longo do tempo e ele vai se modificando, porque se num determinado momento se consegue mais direitos, posteriormente essa luta por direitos acaba incorporando novos direitos e o mundo vai mudando, né? Então, já no século XX, teve início ao que é chamado de segunda onda do feminismo, quando as mulheres da classe trabalhadora quando as mulheres compreenderam que as mulheres da classe trabalhadora tinham necessidades diferentes das mulheres da classe média europeia, por exemplo, certo? Então, uma mulher trabalhadora do chão de fábrica,
ela vai ter uma vida muito diferente de uma mulher de classe média. Então, o movimento, esse movimento feminista, é, começou a tratar e a perceber diversas formas de ser mulher, com diferentes aspectos culturais e com as demandas próprias de cada país. Então, se você pegar hoje uma mulher negra, pobre da periferia, ela vai ter uma necessidade diferente de uma mulher de classe média negra, mas com acesso à educação e etc. Isso é só para a gente entender que é muito mais complexo do que geralmente a gente imagina a situação das pessoas. O lugar que você está, o que você se encontra, ele vai dizer muito das suas necessidades, daquilo que você necessita e precisa. Então, no Brasil, que vivia sobre a ditadura militar, muitos desses grupos feministas se formaram dentro de movimentos sociais que também reivindicavam mais democracia, mais participação em sindicato, direito à saúde, a emprego, a segurança no trabalho, fim do assédio sexual no trabalho, que era uma coisa comum. E no filme lá a gente viu uma situação de assédio quando no caso do assédio no mundo contrário, né? Quando o menino vai levar as ideias dele, que ele joga os absorventes lá na chefe dele e é demitido. Então a gente viu ali uma situação de assédio que é uma situação, na verdade, comum às mulheres. E ali o filme retratou de forma irônica. Então, ao longo dos anos, o feminismo ele cada vez mais vai se abrangindo, ampliando as áreas de atuação. E aí vão surgindo novos pensadores também. Tem uma que é muito famosa, Angela Davis, que vocês já devem ter ouvido falar nela, que ela destaca a importância da experiência das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras na construção das identidades feministas. Esse momento aí é chamado como a terceira onda, que surge justamente no final da década e vem até os dias atuais. E aí busca complexificar, tentar entender melhor as lacunas dos momentos anteriores e mostrar as necessidades diferentes que existem de acordo com as classes sociais e a etnia que as mulheres pertencem. Essa onda tem como foco a diversidade e a liberdade individual das mulheres. Aqui no caso do nosso país, além dessas especificidades do feminismo negro e da luta pelo fim dessa opressão, está em pauta também a luta contra os estereótipos machistas que são utilizados para definir as mulheres e a luta delas contra os diversos tipos de violência doméstica que elas sofrem. E aí, depois, a gente chega no momento que a gente vai falar ainda sobre a questão do empoderamento feminino. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse termo de empoderamento, né? Então, tanto no Brasil quanto em muitos outros países, a desigualdade de gênero ela se evidencia de forma diferente para diversos setores, como na política, nos cargos de chefia, nos cargos de direção. A política, como eu falei, a representação feminina é extremamente baixa, né? Então, aqui no Brasil, nessa legislatura agora que vai se acabar, agora vai ter eleição esse ano, né? Vamos ver se a gente consegue renovar essa Câmara para algo melhor. 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados foram ocupadas por mulheres. Só que 51% dos eleitores são mulheres. Então, por que são tão poucas mulheres na Câmara dos Deputados, né? Então, no caso das mulheres negras,
esse número ainda é menor do que de mulheres brancas, mesmo sendo a maioria entre os pesquisadores de destaques e tal. As mulheres, elas lideram menos as associações científicas brasileiras, e em algumas áreas como a computação são, são minorias, apesar de elas serem as principais pesquisadoras hoje do universo científico no país. Então, pessoal, é mais ou menos um pouco sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. E quando for semana que vem, a gente continua aqui nesse tópico chamado empoderamento feminino. Eita, danado, perdi a conexão. Meu Deus do céu, e eu falando sozinho.